esse tema, não vou falar sobre arte, né? A arte do Kintsugi, japonês, que, como vocês podem ver pela imagem, pela figura, é esta arte de pegar um vaso quebrado e torná-lo ainda mais valioso do que antes, quebrado, com estas emendas de ouro, não é? E quero pensar não sobre as emendas de ouro destes pequenos potes de porcelana, mas sobre as emendas de ouro da alma, atitudes que Deus usa para juntar, para colar, para emendar os cacos que muitas vezes experimentamos. O que fazer quando aquela tigelinha de porcelana fina, frágil, tão amada, tão cuidada, acaba se quebrando? Esta quebra da tigelinha de porcelana representa aqui na nossa reflexão hoje a perda que experimentamos muitas vezes dos nossos apegos, os nossos mimos, objetos, situações, pessoas, instituições, e a consequência disso, com suas dores, coração partido, a dor da separação. Um autor americano, um psicoterapeuta americano chamado Stanley Keleman, ele escreveu o seguinte: nós nos apegamos a um objeto, a uma situação ou a uma pessoa porque temos medo de não sobreviver sem a sua presença. Se refere a este apego, né, mesmo depois da perda. Eu li um artigo muito interessante que chegou às minhas mãos, da jornalista e escritora Liana Alves. E ela escreveu um artigo muito interessante chamado Desapegue. E neste artigo ela lida com como enfrentamos as nossas dores, como é que nós enfrentamos as nossas frustrações e medos. E ela cita diversas situações. A primeira delas, a primeira atitude é tentando disfarçar que nada aconteceu. Muitas vezes é assim, né? Como algo nos causou muita dor, a gente tenta disfarçar. Não foi nada, não aconteceu nada. Ou às vezes até dizendo assim, já passou, né? Ou seja, tentando disfarçar aquilo que experimentamos. A segunda possibilidade é esta. Nós tentamos esquecer a quebra do objeto do apego. Só que nós temos memória, né? E principalmente essas situações de perdas e de quebras, elas ficam na memória, não é? Vez por outra vai surgir, né? Às vezes, num pequeno momento em que um objeto vem à nossa mão, aquilo nos lembra imediatamente aquela situação. E a terceira possibilidade é esta: encarando, se libertando e superando aquilo que foi a perda ou aquilo que foi a quebra, a fragmentação, muitas vezes, do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções. Esta terceira alternativa, então, ela é exatamente ilustrada aqui pela autora por esta arte especial japonesa de lidar com tigelas partidas, chamada então Kintsugi, que significa exatamente emenda de ouro. Nas Escrituras, porque aqui escapamos, obviamente,
da percepção da escritora e jornalista Liana Alves, nós vamos às Escrituras. E vamos encontrar nelas aquilo que nós podíamos chamar de emendas de ouro. Ou seja, aquelas atitudes que Deus usa e pode usar, que vejam, vai inclusive valorizar, ou vai trazer valor, vai agregar valor a partir daquela experiência dolorosa. Que atitudes são essas? Nós vamos encontrar em 3 situações ou 3 personagens bíblicos. E o primeiro deles é este, José do Egito, sobre o qual já temos nos debruçado várias vezes. Mas eu quero pensar em que José assumiu a quebra do objeto. Obviamente aqui, entre aspas, estamos nos referindo a esta ilustração a partir da quebra da peça de porcelana. A fragmentação física e emocional de José se deu, vocês se lembram muito bem, por conta de crise familiar. Nós já encontramos na história de José, lá no início, o problema da supervalorização de José por seu pai à parte de seus irmãos, que começou a causar ciúmes. Mas também a Bíblia diz que José teve sonhos e ele contou esses sonhos para os seus irmãos. O problema é que a Bíblia diz assim, que não apenas ele contava estes sonhos, mas como ele contava esses sonhos. E isso começou a causar furor nos seus irmãos. Vocês se lembram mais ou menos dos sonhos. Com 17 anos de idade, ele então enfrentou a animosidade, não apenas dos irmãos, até do próprio pai. Então, uma crise dentro da própria família. Gênesis 37, versículo 2. Depois, com 30 anos de idade, acontece tudo aquilo que a gente sabe, é levado para o Egito como escravo, é vendido. Lá ele então enfrenta aquela sedução da esposa de Potifar, ele resiste, vai para a prisão por conta disto, do seu compromisso, com a sua lealdade, e lá na prisão sofre, mas aos 30 anos ele se recupera, ele se torna governador do Egito. Vejam que com 30 anos de idade, isso significava 13 anos depois do principal problema que ele enfrentou. 13 anos depois, ele se torna governador. E aí vem um caso muito curioso, porque logo depois, ou depois de 7 anos de fartura no Egito, ele então, a Bíblia diz, tem 2 filhos. O primeiro filho, Manassés. E ele chamou o seu primeiro filho de Manassés porque ele diz, Deus, preste bem atenção nessa expressão, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Em outras palavras, Ele me fez esquecer da minha família, dos meus irmãos, do meu pai, do que fizeram comigo. O outro filho, Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ora, parece então, aparentemente, que ele tinha superado esta situação da quebra da tigela de porcelana da sua própria vida e da fragmentação que isso tudo causou nele. Ora, depois a Bíblia diz que 22 anos depois, ele se reencontra com seus irmãos. 22 anos depois, lá do primeiro momento, quando ele tinha 17 anos de idade, quando ele houve o conflito com a família. Ele se encontra com seus irmãos. E aí, irmãos, há 2 expressões que sempre me chamam muita atenção. A primeira delas está lá exatamente no capítulo 45, nos versos 4 a 7. Diz a Bíblia que José reconhece os seus irmãos
E diz assim a Bíblia: e lembrou-se José dos seus sonhos, ou seja, não apenas dos sonhos, mas de tudo aquilo que os sonhos tinham causado. Notaram? Ele dissera: Manassés, porque Deus me fez esquecer dos meus irmãos da minha família. Mas no momento em que ele se encontra, voltou tudo. Olha aí. Toda aquela dor começou a voltar para o seu coração. E a gente tem até na história de José um momento de tentativa de vingança, não é? Mas vejam o que ele diz sobre aquela situação. Preste bem atenção nesse detalhe. Quando ele se revela aos seus irmãos, repito, 22 anos depois de tudo aquilo que eles fizeram a ele, ele diz algo que está aí no capítulo 45, versos 4 a 7. Ele diz assim: vocês não se entristeçam com o que vocês fizeram comigo. Vejam o que ele diz: Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Deus me enviou. Foi Deus que me enviou aqui para o Egito. O que eu quero chamar a sua atenção é quando 39 anos, ou seja, 17 anos depois deste momento, José vai tratar desses acontecimentos dolorosos de uma outra forma. Sabe o que ele vai dizer? Está no capítulo 50, verso 20. Ele não diz: foi Deus que me enviou para o Egito. Ele não disse: foi Deus que estava por trás dos acontecimentos. Ele simplesmente vai dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus pegou este mal e transformou em bênção. Vós intentastes o mal, Deus, porém, o intentou para o bem. Meus irmãos, a minha conclusão é que José usou exatamente neste momento final de algo muito importante, que foi a emenda de ouro para juntar os cacos, para lhe recuperar plenamente a sua alma e para inclusive curar o seu relacionamento com os seus irmãos. Eu encontro na vida de José, em primeiro lugar, submissão a Deus. Em segundo lugar, uma atitude de profunda humildade. Observem que ele sempre vai dizendo: Deus, 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 Deus. Ele sabia que toda a sua vida estava debaixo do controle de Deus. Deus está no controle. Isso, irmãos, foi a emenda de ouro para juntar os cacos na vida dele. Agora, preste atenção, que é algo aqui muito importante. A gente pode considerar muito tempo. Afinal de contas, só 39 anos, quase 40 anos depois, quase uma geração, é que finalmente tudo aquilo que acontecera lá quando ele tinha apenas 17 anos de idade, é que foi curado. Sabe o que ele fez? Ele enfrentou com verdade. Ele não escondeu a porcelana quebrada. Ele não fingiu que a porcelana não tinha sido quebrada. Não, vocês não fizeram, não. Ele disse: vocês intentaram o mal, mas Deus pegou isso e transformou em bem. Emendas de ouro para a nossa alma. É exatamente esta capacidade, não de esconder os problemas, mas de encará-los. Não de esconder as dores, mas de encará-las. De frente a frente, sem disfarces, mas sobretudo de colocá-las no altar do Senhor, onde pode haver a cura. A segunda personagem, o segundo personagem é Jó. Eu vejo em Jó que ele confessou o seu próprio fracasso. Isso foi a emenda de ouro de Jó para juntar os cacos. Irmãos,
nós lembramos da história de Jó. Era um homem muito rico, tinha a sua família, e de repente tudo isso começa a desmoronar sem explicação. Sem explicação. Ele começa então a viver aquele conflito, aquela crise, vem os seus amigos, começam a resolver ou a tentar resolver o problema dele de uma forma equivocada, apontando o dedo para ele. Você deve ter pecado aí, Jó. E o que a gente encontra em Jó é sempre essa tentativa de se defender daquilo que os seus amigos lhe falavam, e a gente encontra nele algo tremendamente equivocado. É a autojustiça. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. E começou então todo esse diálogo de Jó. Ele viveu uma fragmentação física e emocional que veio pelo sofrimento, aparentemente sem razão. Mas a gente encontra na história de Jó, depois de muito diálogo, de muita conversa, de muita oração, inclusive na presença de Deus, a gente encontra o momento da restauração. A emenda de ouro na vida de Jó. Está lá no capítulo 42, versos 2 a 6. Bem sei eu que tudo podes, se referindo a Deus e na sua oração, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiadamente maravilhosas e que eu não conhecia. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Agora te veem os meus olhos. E ele diz assim e conclui: pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Observaram o que ele diz? Arrependo. Então, para alguns que imaginam que Jó realmente era alguém que estava sofrendo sem razão, ele mesmo reconhece: eu errei. Só faz sentido em falar em arrependimento quando há este reconhecimento de que a sua espiritualidade ou a sua religiosidade era só de ouvir falar, mas agora ele tem uma experiência pessoal com Deus. E há um segundo momento na vida de Jó, capítulo 42, verso 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ele intercedeu por aqueles que não compreendiam o que ele passava e, de certo modo, apontavam o dedo para ele. Meus irmãos, o reconhecimento da soberania de Deus e a confissão do seu próprio pecado e, sobretudo, a intercessão por aqueles que, com suas palavras, com o seu julgamento, lhe machucavam, foi a emenda de ouro, foram as emendas de ouro que Deus usou para juntar os cacos na vida de Jó. Terceiro personagem, Jesus Cristo. Observaram que todos eles começam com a letra J. Eu até me lembrei, Alexandre, não é? Da famosa teoria JJJ, da origem dos batistas. Né? Jesus Cristo. Jesus entregou o seu Espírito nas mãos de Deus. Observem aqui. A fragmentação física e emocional veio pela traição e pela negação dos mais próximos discípulos, pela calúnia de falsas testemunhas e pela morte injusta na cruz do Calvário. Observem, meus amados irmãos, que muitas vezes as pessoas tentam imaginar o sofrimento de Jesus como algo teatral. Não era bem assim, já que ele era Deus. Mas a Bíblia diz, por exemplo, que no Getsêmani, o próprio Jesus diz assim: a minha alma está triste até
a morte. A minha alma está triste até a morte. Em Zacarias, capítulo 13, verso 6, um daqueles textos proféticos que se parece referir ao Messias, diz assim: e se alguém lhe dizer, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Que fragmentação emocional para ter produzido isso, não é, irmãos? Eu me lembro muito daquele momento quando Judas chega ali no jardim do Getsemane, que aliás, só para lembrar, como eu sempre faço, Gatchamani, que significa prensa de azeite. Então, naquele lugar onde ele, o seu suor se transformou em sangue, em gotas de sangue que caíam em terra, ali naquele momento, vem Judas, e o que é que Judas faz? Dá um beijo. Um beijo. O sinal mais profundo, meus amados irmãos, de amizade, de carinho, de amor, é aqui usado para traição. Vocês podem imaginar o que isso significava no coração de alguém? Podem imaginar? E Jesus diz, Judas, é com um beijo que você está traindo o Filho do Homem, com um beijo. Então, meus amados irmãos, não havia nada aqui de disfarce. O que há aqui é um real sofrimento e luta. Na cruz do Calvário, Jesus, então, diz duas coisas que vão aqui nos chamar a atenção como emendas de ouro para a alma. A primeira delas, em Lucas 23, 46, é esta expressão: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Expressão essa que está ligada à ideia da morte. Mas que eu vejo aqui, irmãos, também um outro sentido muito profundo para todos nós, quando também enfrentamos as nossas dores. É entregar o nosso espírito nas mãos de Deus. É deixar com o Senhor. O que nós muitas vezes não fazemos é exatamente isso. Ou fazemos exatamente o contrário. Nós, com o nosso espírito, muitas vezes queremos reagir, queremos nos vingar daquilo que foi feito a nós, ou daquilo que experimentamos como perdas e como quebra da porcelana tão fina e preciosa. Jesus entregou o seu espírito nas mãos do Pai. Isso é um segredo ou é uma emenda de ouro para que a gente possa enfrentar, se libertar e superar essas situações de perdas, de quebra da porcelana preciosa. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A segunda frase é bastante difícil para todos nós, eu sei. É quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus amados irmãos, eu confesso que esta talvez seja a prática de Jesus, para mim, mais difícil. Mais difícil. É quando Jesus ora ao Pai. Agora vejam, o que ele está fazendo? Ele está pedindo a Deus que Deus perdoe estas pessoas que não sabiam o que faziam. Eu fico me perguntando também se Jesus estava orando por aqueles que sabiam o que estavam fazendo. Porque tinha gente que sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava fazendo. Mas essa é uma outra questão. O que importa aqui, meus amados irmãos,
é que nesta entrega do Espírito nas mãos de Deus, estava também a prontidão para orar por essas pessoas, assim como Jó fez. E orar para que Deus os perdoasse, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? É que é muito mais difícil a gente começar tentando perdoar aquilo que nos fazem, principalmente quando essa pessoa ou essas pessoas não nos procuram arrependidas. É muito mais difícil começar por aí. Sabe o que é mais fácil? É começar orando por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia. Alguns anos atrás eu passava por uma situação muito difícil. E eu me lembro que foi um processo, não é? Foi um processo de aprendizado muito forte nesta situação especificamente. E eu me lembro que os primeiros momentos em minhas orações, o que eu dizia a Deus é: faz o mal a estas pessoas. Mais ou menos assim. Senhor, faz o mal. Faz essas pessoas sofrerem. Traz para elas doenças. Traz para elas coisas ruins, para que elas percebam que estão fazendo. Depois, no segundo momento, eu percebi que isso estava alimentando a minha alma com rancor e mais rancor. E eu parei de orar. Eu parei de pedir a Deus vingança. Comecei a deixar para lá. Já não mencionava em minhas orações. Mas o terceiro momento é que foi importante. É quando eu comecei a aprender o desafio de orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Sabe, quando você pede isso, você está entregando o seu espírito nas mãos de Deus. Você está entregando qualquer iniciativa para se vingar, etc., nas mãos de Deus. É Ele que vai fazer. É Ele que vai resolver. É Ele que vai instruir. Eu me lembro muito daquele filme Quarto de Guerra. Vale a pena assistir. Dona Clara, que estava discipulando Elizabeth, e Elizabeth estava vivendo um conflito muito grande no seu casamento, e ela então se encontra com Dona Clara, e Dona Clara começa a desafiá-la a orar e a resolver o seu problema com seu esposo. E um certo dia, Dona Clara diz: Elizabeth, eu vou ali dentro, você escreve nesse papel tudo o que você acha de errado no seu esposo. E Elizabeth então diz: mas só uma folha é muito pouco. Ela disse: não, comece por aí. E quando ela volta, ela diz: eu já escrevi 3 páginas. E aí, Elizabeth diz para Dona Clara: a senhora vai ter uma ideia de que eu tenho passado quando a senhora ler essas páginas. Ela disse: eu não vou ler. Fechou as páginas assim. Eu não vou ler. Ela disse: como? Como não vai ler? E ela pergunta então, Dona Clara pergunta: você ainda ama o seu esposo? Ela disse: eu amo, mas há muita dor escondida. Ela diz: então ele precisa de perdão. Ela disse: mas ele não merece perdão. Ela disse: então ele precisa de graça. Ela disse: eu não sei se ele merece graça. E Dona Clara pergunta para ela: e você, Elizabeth, merece graça? Irmãos, esse é um jogo de palavras. Graça é favor imerecido. Nenhum de nós merece graça. Graça é graça. E nós temos essa tendência de desejarmos ansiosamente graça para nós. Mas quantas e quantas vezes nós não queremos que os outros experimentem a mesma graça com que nós somos alcançados pelo Senhor. Sabe, Jesus assumiu a realidade do cálice quebrado.
Ele submeteu-se à vontade de Deus. Ele orou intensamente. Ele entregou o seu espírito nas mãos de Deus. Mas ele, sobretudo, pediu a Deus que perdoasse os que o crucificaram. Isso é emenda de ouro preciosa que pode juntar os cacos da porcelana quebrada. Malaquias capítulo 4, verso 2, nós lemos assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis de alegria como bezerros soltos da estrebaria, ou como bezerros que saem do estábulo. Meus amados irmãos, quando é a justiça de Deus que vem sobre nós, esta emenda de ouro para juntar os cacos da nossa vida. Mas quando é a nossa autojustiça, aliás, Tiago vai dizer, a ira do homem não pode produzir a justiça divina. A ira do homem não pode produzir a justiça divina. Mas quando nós nos entregamos a ela, o que acontece é isso que está prometido em Malaquias. Raiará o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, a emenda de ouro que vai nos curar. José, Jó e Jesus, 3 personagens que nos ensinam como lidar com dores, com frustrações, com medos, com atitudes que Deus usa para juntar os cacos da tigelinha de porcelana que se quebrou. Todos eles nos ensinam não a esconder a porcelana quebrada, não a fingir que a porcelana não se quebrou, mas todos eles nos ensinam a assumir a quebra do objeto amado e a unir os pedaços com um ouro líquido que não apenas emendam, mas podem de fato curar a nossa alma ferida. Que Deus nos abençoe e que Ele use estas atitudes para nos curar a cada dia.